Então, é claro que a gente não vai aqui falar sobre séries de abdominais, supino, essas coisas e tal. Não, é o objetivo da educação física que a gente queria tratar com vocês. Mas, é claro, na medida do possível, era muito bom que cada um de nós procurasse fazer exercícios físicos. Eu mesmo preciso reformar a minha vida para começar a fazer algum tipo de exercício, porque isso tem consequências na nossa vida intelectual também. Mas uma coisa que eu queria falar com vocês, e que faz parte da educação medieval, e que vai ser muito útil para todos nós, são aspectos da educação física que hoje não são muito falados. Se vocês pegarem na apostila que eu coloquei para vocês, o próprio manual de profissões da editora Abril, quando fala de educação física, fala só sobre exercício. Ela não fala sobre outras coisas que estão dentro do patrimônio cristão e que eram comuns na cultura monástica e, portanto, na vida de qualquer pessoa que queria ser educada seriamente dentro do contexto medieval. A primeira delas é o jejum. Então, nessa apostila vocês vão ver que existem vários estudos que comprovam que quando a gente pratica o jejum, no caso os estudos que eu peguei foram sobre o jejum intermitente, existe uma grande melhora que se dá na nossa qualidade de vida. O nosso corpo ele fica bem acostumado, o metabolismo dele se torna menos acelerado e isso é uma coisa muito boa, porque a gente é muito acelerado na nossa vida. A gente está mergulhado nesse ativismo ocidental, onde a gente tem que fazer muitas coisas, a gente tratou sobre isso lá no começo do curso, né? A gente não consegue contemplar, porque a gente está ocupado sempre fazendo um monte de coisas e isso passa pelo comer. Né? Uma refeiçãozinha, uma frutinha aqui, alguma coisa ali, também é uma maneira da gente se manter acelerado e sempre dando vazão aos impulsos da nossa carne, fazendo aquilo que a nossa carne pede e não nos disciplinando na carne e assim também não nos disciplinando na mente. Não está acostumado com o esforço que é você refrear um impulso da carne e aí depois quando você vai estudar, a carne também cansa, a carne pede para parar e você vai lá e se concede uma negligência, se concede uma pausa, não estuda aquilo que você poderia e deveria, porque você está mal acostumado na sua carne. Então, o que essas pessoas estavam fazendo antes de começarem a educar sua mente? Estavam educando seus corpos. Em primeiro lugar, com a disciplina da boca. A gente viu em outros momentos a profunda relação que existe entre o pecado da gula e os pecados demais contra a carne. Pornografia, masturbação, etc. E como esses pecados da carne embotam a nossa vida intelectual. A carne ela é uma grande inimiga da vida intelectual porque para que você possa ter uma vida intelectual boa, o Guto São Vitor fala que é uma virtude fundamental o engenho. E o engenho é o vigor da mente. Então a mente precisa estar fortalecida, a mente precisa estar funcionando bem. E a mente não funcionará bem se ela estiver ocupada demais atendendo àquilo que a carne pede. Então, saber dizer não à nossa carne é uma etapa que a gente precisa vencer para que a gente possa ter vida intelectual. Me enrolei. Vida intelectual verdadeira. Senão a gente não vai conseguir. Ok? Uma outra coisa que eu coloquei na apostila e que a gente precisa fazer também, então tenham isso como propósito, né? Aproveitar e fazer essa observação. Eu coloquei esses estudos aí, coloquei essas apostilas e eu falo para vocês o que eu falei para o pessoal aqui em Manaus também, no curso da vida intelectual. Isso precisam ser propósitos nossos. Então, eu sei que o Fábio já passa muitos propósitos e eu também preciso passar propósitos para vocês, porque a gente precisa estar convencido de que a educação que a gente vai dar para as pessoas e a educação que a gente está recebendo agora, com os nossos estudos e com o nosso sonho de fundar a escola, tudo está interligado.
Então tá ali o sino da Amazônia, né? A gente canta musiquinha. Tudo está interligado. Não sei se alguém já escutou, mas é um pouco isso mesmo. Tá tudo interligado porque eu não vou conseguir desenvolver a minha mente se o meu corpo não tiver são. É corpo são, mente sã. Mas não do jeito que o pessoal pensa hoje em dia, que você tem que estar marombadão e etc. Não é bem assim. Você tem que ter uma disciplina corporal mínima. Então, um outro ponto que a gente trata na apostila e que os medievais tratavam com certeza muito melhor do que nós é a questão do sono. A gente precisa urgentemente se reconciliar com o nosso sono. Então, eu sei que muitos de vocês, pela vida que levam, por conta do trabalho, por conta de tantos compromissos assumidos, muitas vezes acabam não conseguindo dormir aquilo que é para vocês dormirem. E isso é muito grave, porque o sono ele está muito relacionado com a nossa vida intelectual. É durante o sono, principalmente o sono profundo, que o nosso cérebro faz a conversão da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Ou seja, aquilo que eu vi ao longo do meu dia, aquilo que eu estudei, aquilo que me impressionou, aquilo que eu achei útil para o meu crescimento pessoal enquanto ser humano, enquanto cristão, é durante o sono profundo que tudo isso é plantado na minha memória. Então, quando eu não durmo, eu não consigo reter conhecimento, logo eu não consigo aprender. E a minha vida intelectual vai ficando para trás, porque não é tanto uma questão de adquirir conteúdo, mas sim de reter aquilo que foi aprendido. E nisso daí, você dormir o mínimo necessário é fundamental.